Olá, alunos do sétimo ano, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aí a mais uma videoaula de ciências. E galera, na aula de hoje nós vamos estudar os biomas brasileiros. Para isso, me acompanhe lá na página 10 do livro didático de vocês. Alunos, na página 10 nós temos aí uma imagem aí, né, representando os biomas brasileiros e a sua distribuição pelo país aí em metros quadrados, que é a área de cada bioma. E aí nós podemos ver aí, né, a Amazônia, o Cerrado, a Mata Atlântica, a Caatinga, o Pantanal e o bioma Campo, que está mais ao sul aí do país. O primeiro bioma que nós vamos falar aí, gente, é sobre a Amazônia. Vocês podem estar acompanhando aí na página 10 e na página 11 do livro didático de vocês. Galerinha, nós temos aí alguns destaques sobre a Amazônia. A Amazônia é o maior bioma brasileiro e também a maior floresta tropical do mundo. Localizada na região norte, apresenta muitos rios, grande quantidade de chuvas e temperaturas entre 25 e 28 graus. Como ela tem aí grande quantidade de chuvas, então acaba que tem muita vegetação no bioma Amazônia. Só que o que muitas pessoas imaginam é que seja um solo fértil. Só que o solo da Amazônia ele é pobre em nutrientes. O que acontece? Para formar aquela grande floresta, levaram milhares e milhares de anos. E como os galhos das árvores que caem no chão, que formam uma cobertura vegetal sobre o solo, chamado serrapilheira, é absorvida rapidamente aí pelas raízes das árvores. Então, quando você desmata uma grande parte aí da Amazônia, é difícil você reconstruir ela novamente, porque as árvores já pegou boa parte dos nutrientes envolvidos. Ela começa a se desenvolver ao redor, mas só que isso demora tempo. A Amazônia ela tem uma densa cobertura vegetal. O que é isso? Você tem aí muitos locais na Amazônia que é de difícil acesso, como tem muitas árvores e cipós, plantas menores também, é difícil o acesso nela. Na Amazônia, a flora dela, você tem aí árvores altas que podem chegar de 30 a 40 metros, juntamente com outras mais baixas, né? Que são aquelas árvores menores. Nós temos também aí aquelas plantas epífitas que nós estudamos no bimestre passado, que são aquelas árvores que utilizam outra como suporte. Como a Amazônia apresenta vários estratos, então a luz solar, como elas são plantas pequenas, para a luz solar chegar nelas, é necessário que ela nasça sobre outras, em cima de outras, para adquirir aí a luz solar. Nós chegamos aí na fauna da Amazônia, né? Que possui uma grande quantidade de invertebrados e também de vertebrados. Nós temos aí as aves, anfíbios, serpentes e mamíferos, como macacos, coatis, veados, onça-pintada e jaguatirica. É da Amazônia que as pessoas aí adquirem o açaí, não é, pessoal? Nós temos também aí o guaraná e várias outras frutas que são retiradas aí do bioma Amazônia. Só que, galera, boa parte da Amazônia ela vem sendo destruída aí com o passar dos anos, né? Para retirada da madeira ilegal aí. Por isso é sempre bom estar preservando a Amazônia. Vamos agora aí falar sobre o Cerrado. O Cerrado que é o segundo maior bioma do Brasil e é um exemplo de savana. Lembra que nós já estudamos aí? Então, o Cerrado é um exemplo de savana. O clima do Cerrado ele é tropical quente, né, com duas estações bem definidas, um inverno seco e verão chuvoso, assim, realmente muito parecido aí com a savana. E o solo é predominantemente arenoso, pouco fértil e com baixa capacidade de reter água.
Que é isso? O solo, por ser arenoso, ele não consegue absorver a água ali. Então, toda a água da chuva, ela escoa pela terra e toma um outro destino, tornando aí um solo pouco fértil, apresentando aí uma flora com a vegetação, em sua maioria rasteiras, né? E aquelas árvores que têm a casca grossa e as raízes longas para captar a água presente no subsolo, que é um recurso aí que a flora do cerrado tem para adquirir eh, a, a água aí nas estações de muita seca aí. No cerrado aí, pessoal, acontece as queimadas naturais, que é quando o clima está muito seco, né? Então pode acontecer aí queimadas naturais. Então as cascas aí das árvores são bem adaptadas para aquela época seca ali que pode ocorrer as queimadas. Aquela casca grossa serve como proteção para que a planta ela sobreviva até chegar à estação chuvosa aí. Então, a flora aí do cerrado, nós podemos destacar o angelim do cerrado, o araticum, a mangaba e o buriti. E nós chegamos aí na fauna do cerrado. A fauna do cerrado, ela contém serpentes, tamanduás bandeira, tatus, onça-pintadas e lobo-guará. Lembrando aí que esses animais do cerrado, eles apresentam hábitos noturnos, já que durante o dia, é, como é um clima quente aí, então eles deixam para sair mais durante a noite. Vamos falar aí agora, gente, sobre a caatinga, que está lá na página 13 e que é um bioma exclusivo do Brasil. A caatinga, para quem não sabe, que significa mata branca, porque tem um clima quente, né, e seco durante a maior parte do ano. Então é raro chover lá na caatinga. E por ter essa escassez de chuva aí, o solo ele acaba sendo rico em minerais, mas pobre em matéria orgânica, porque as árvores, elas, como é muito seco, então essas árvores têm aí, na maioria das vezes, as folhas dessas árvores aí são reduzidas para que elas não percam muita água aí durante o ano, né? E nós temos a flora da caatinga com arbustos com adaptações, como eu já falei para você, que elas são plantas adaptadas ao ambiente seco, né? Que na maioria tem poucas folhas, que é o caso aí do juazeiro, do umbu e da aroeira, mas as outras aí, né? Que são o xique-xique, o mandacaru e o cacto aí, que são espécies de árvores aí que têm suas folhas modificadas em espinhos. No lugar das folhas, eles têm espinhos. Então, é pelo caule que ele realiza aí a maior parte da fotossíntese. E é um caule que armazena água. Quando você corta um caule, o caule do mandacaru, você percebe aí que ele tem bastante quantidade de água armazenada. A flora da caatinga, pessoal, também como o cerrado, os animais eles são de hábitos noturnos. A caatinga ainda é mais seca, mais quente do que o cerrado. E nós podemos destacar aí o calango, o carcará, o gambá, serpente, morcegos, aves e onça pintada. Quando tem chuva lá na caatinga, é, é a hora em que os animais eles conseguem sair, que na maior parte eles ficam aí em locas, não é? Nas árvores para se proteger do calor. Nós temos na caatinga a arara azul, que é uma espécie em extinção aqui no Brasil, está quase em extinção, existem pouquíssimas aí. E boa parte da caatinga vem sendo devastado aí por conta da ação agropecuária, né? Vamos falar aí agora, galera, do bioma Mata Atlântica, que
era para ser o bioma que passasse aqui na nossa região, né? Mas infelizmente, com a ação do desmatamento, nós não temos mais a Mata Atlântica aqui. Originalmente, se você observar o mapa da página 14, vocês podem perceber aí que a Mata Atlântica, ela é na costa brasileira e ela ia do Rio Grande do Norte até o Rio Grande do Sul. Só que com a ação aí do desmatamento, nós só temos hoje em dia apenas 7% da mata original, de mata virgem aí, da Mata Atlântica. O que você pode observar aí no mapa 2, que você encontra ainda alguns focos em Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo, São Paulo, Paraná, mas é muito pouco aí. O restante aí, que seria a Mata Atlântica, hoje em dia é transformado aí em cerrado, né? São desmatado tudo aí. Bom, o clima aí da Mata Atlântica, ele é um clima semelhante ao da Amazônia. É um clima quente e úmido, com grande incidência de chuvas. E com essa incidência de chuvas, apresenta uma vasta área aí de árvores. A flora ela é composta de árvores que podem atingir 30 metros de altura e tem raízes tabulares, que são aquelas raízes que servem de suporte ao solo pouco profundo e úmido, porque como chove muito, então essas árvores não precisam das raízes serem profundas para captar água no subsolo, diferente lá do cerrado e da caatinga, não é? Nós temos outras árvores conhecidas aí, que é o ipê, o jambo, o jatobá, a embaúba, bromélias, que são aquelas menores que nós vamos estudar mais na frente, e nós temos também as samambaias, que são árvores menores, que nós vamos estudar posteriormente também. E aí nós chegamos na flora, na fauna da Mata Atlântica, que ela é composta aí de uma grande diversidade de mamíferos, invertebrados, anfíbios e aves. E nós podemos destacar aí alguns como o cachorro-vinagre, a paca, cutia, mico-leão dourado, que também aí está sendo ameaçado aí de extinção. Bom, vamos falar aí agora sobre o Pantanal, que está lá na página 15, que é um bioma situado na região oeste dos estados do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. O Pantanal ele é um bioma formado em regiões que são constantemente inundadas pelas águas dos rios, formando as baias. Que as baias vocês podem aí diferenciar elas de habitats pantaneiros, que podem ser de diferentes aspectos. Como nós vimos aí, podem ser rios tortuosos, podem ser campos alagadiços, matas ciliares, capões de matas e riachos. Então nós temos uma vasta aplicação aí do Pantanal, ou seja, o Pantanal é um bioma alagado a maior parte do ano. Como é um local onde o solo ele não tem muita inclinação, então a água acaba acumulando naquela região. A sua flora ela é composta de aroeira, angico vermelho, ingazeiro, embaúba, bromélias e aguapés. A fauna é composta da ave símbolo aí, que é o tuiuiu. Nós temos também a garça, a onça pintada, a capivara, o jacaré, peixes e anfíbios, já que é um bioma onde você encontra uma grande quantidade de água, então vocês vão ter aí alguns peixes, jacarés e outros anfíbios envolvidos aí. Bom, vamos falar aí agora no último bioma aí, que é o Pampa, que ele está localizado aí, ocupa grande parte do Rio Grande do Sul, e o solo geralmente é fértil, né? Muito utilizado para a agricultura, porque apresenta um clima chuvoso, com temperaturas baixas no inverno. No Rio Grande do Sul, galera, é a única região do país em que eles seguem aí as 4 estações do ano bem definidas. Bom, o Pampa ele tem aí a sua flora composta aí por a vegetação rasteira, né? Principalmente gramíneas e arbustos. E nós temos aí, né? A fauna que é composta de várias espécies de insetos
que atrai inúmeros outras espécies de pássaros, né? Como o quero-quero, o jacu e o João de Barro. E também nós podemos encontrar aí alguns mamíferos, répteis e anfíbios, como um conhecido aí do Pampa, que é um mamífero aí, que é o graxaim. É, galera, agora vocês vão aí fazer os exercícios que estão lá no livro didático, que vai ser a página 16 e 17. E lá no livro de atividades vocês vão fazer a página 10 até a página 13. Bons estudos para vocês e até a próxima aula.